misterioso. Eugênio P. Marins. O mito do Santo Graal tão decantado pelos poetas antigos, o mito que tantos temas belíssimos inspirou as literaturas francesa, alemã e portuguesa, mais do que se pensa comumente, encerra em si a continuação de um grande mistério que, de ciclo em ciclo, fere a imaginação e o sentimento dos homens. Diz a lenda que no dia da morte do Salvador, estando ele ainda crucificado no Gólgota, um centurião lançou-o no flanco e que o sangue dessa ferida foi, por José de Arimateia colhido no cálice que serviu à ceia. Este cálice sacrossanto, cheio do sangue de Jesus Cristo, teria sido escondido por fiéis seguidores e tomado caminhos e mansões desconhecidas, operando maravilhas. Esta é a lenda que foi possível ser divulgada pelos bardos e trovadores, pelos cantores e poetas dos povos europeus. Mas existe no mundo um homem misterioso que sabe mais sobre o tema, do que eles disseram. Sabe que este precioso sangue foi recolhido ao Sanctum Sanctorum da Mãe Terra, ao santuário sacratíssimo dos mundos inferiores, onde a mão do homem mau não alcança. Sabe que, desde o dia da morte, este sangue foi cultuado. Sabe que, durante séculos, em 7 igrejas no mundo, cujos nomes já disse de público, mas que não estamos autorizados a repetir, 7 dignos sacerdotes, membros de uma ordem secreta na igreja, se reuniam num santo ritual em que uma taça sagrada era adorada como símbolo e representação da outra. E sabe que este sangue sacrossanto esteve num santuário da face da terra há poucos anos, benditos os que dele se acercarão. E após algum tempo foi de novo recolhido ao seu verdadeiro lugar. As gotas de sangue ardente que brotaram do flanco direito do homem-deus, eram fogo. E como fogo deveria purificar e redimir os desviados, que, um dia, brotaram do flanco da divindade, que está sangrando até o dia da total integração. Até que as fagulhas voltem à própria chama. Toda a literatura mística, quando trata deste acontecimento real, qual seja o do recolhimento do sangue de Cristo no cálice, demonstra o anseio, que subsiste nas almas dos crentes, de saberem que mundo maravilhoso estaria tão precioso cálice. Um dos literatos místicos modernos assim se expressa, muito acima do rodopiar eterno da criação inteira, acima portanto do mundo objetivo, sideral, dos planetas, dos mundos, dos sistemas solares diversos, e acima também do mundo de matéria fina, por cima mesmo do que vulgarmente se chama o além, existe e paira como uma coroa central, uma espécie de ilha, digamos azul, que será a mansão dos espíritos puríssimos, capazes por essa sua pureza quase absoluta maior só sendo a de Deus, de pairar nas regiões imponderáveis. Tal ilha jaz muito acima, no vértice e no ápice da criação, mas destacada dela como névoa densa e miraculosa. É inerte, estática, não toma parte nos movimentos de rotação nem de translação, porque sendo pura e perfeita não precisa se sujeitar às leis cósmicas e até mesmo as desconhece. Será, pois, uma espécie de extremidade, de polo universal e infinito, bem abaixo de cuja extremidade jaz a criação circulante, giratória e rotativa. Não é um ponto de criação, é seu fecho, sua cúpula, e ao mesmo tempo a sede de forças espirituais legítimas que daí se irradiam. O homem misterioso, porém, que o simbolismo da taça ou cálice é eterno, que não se refere só a Cristo, mas a todos os avataras, a todos aqueles incompreendidos seres que foram a expressão da divindade na terra antes dele.
Ensina-nos que acima da criação, no limite do que é puro espírito sem forma, do que é formal, existe uma região através da qual tudo que não tinha a forma em cima, passa a ter forma embaixo, e que este lugar tem por símbolo algo que parece com dois cálices invertidos. A divindade na terra é o puro espírito que tomou forma de homem. Daí falar-se em bija dos avataras. A semente dos avataras é o segundo trono, feito homem. Muita coisa nos ensina este extraordinário ser a que nos vimos referindo. Sei que o mistério do Santo Graal está intimamente ligado a ele. Vi, muitos dias, as Ave-Marias, sentado em profunda meditação. Um halo de luz, uma coroa de luz aparecia-lhe sobre a cabeça, nestas horas, e ele pronunciava palavras misteriosas em doce murmúrio, das quais se ouviam claramente estas: a taça desce do céu até mim. A taça está diante de mim. Que ser é este que está identificado com o sofrimento universal, que todas as grandes tragédias nele se refletem? Interrompe a conversa com seus íntimos, abalado por grande sofrimento e dá conta das explosões, dos afundamentos de navios, dos cataclismos que estão passando nas várias partes do mundo. Já disseram dele que curou doentes e paralíticos, materializou objetos, ressuscitou mortos, operou milagres para salvar desgraçados, tudo isso movido por imensa piedade. Mas acima disto tudo, e que podemos testemunhar é a originalidade e a transcendência de seus ensinamentos. Foi o primeiro que falou com detalhes da organização do governo espiritual do mundo na Agartha. Foi o primeiro que nos falou do que se achava encoberto a respeito das hierarquias criadoras. Foi que o tratou, como nunca tinha sido tratado antes, da formação cosmogênica do nosso universo. Os dois triângulos polares no começo, a coroa, no fim da evolução dos sistemas. Tudo claro. Tudo simples como as grandes verdades. Se fôssemos buscar analogias, diríamos que tudo se passa no ovo do mundo, como no mundo da célula, quando se considera os asteres polares e ao chamado fenômeno da redução da cromatina no equador da célula. Ele foi que nos falou como ninguém ainda nos tinha falado, sobre o mistério dos anjos rebeldes. O mistério de Lúcifer, o senhor do facho, o portador da luz, aquele que tem o mesmo nome de Vênus. Daí o mito dos senhores de Vênus, que vieram impulsionar a evolução na Terra, etc., etc. Nas lendas nórdicas se diz que um dia a lança sagrada, que é o símbolo do poder divino, deveria ser tomada das mãos de Lúcifer pelo Filho do Homem. E que este dentre os maravilhosos fenômenos que se realizam em torno deste homem, desde menino, a ponto de surpreender e causar admiração a homens ilustres como Dr. Nina Rodrigues, professor e autor de livros de medicina legal, e professor Alfredo Brito, diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, que lhe ofereceu um espelho giratório para hipnotizar, o que foi agradecido pelo jovem, que dizia não ser preciso nenhum instrumento para que ele realizasse tais fenômenos. Ainda hoje, estes fenômenos se dão. O que escreve estas linhas tem assistido vários. Ainda há pouco tempo ele conversava com algumas pessoas e falava no desejo que tinha de possuir um livro que havia lido na biblioteca do mundo de Duat, mundo subterrâneo. Minutos depois, quando já se tratava de outra coisa, quando algo de extraordinário parecia que ia acontecer, como de fato aconteceu,
O livro antigo foi materializado e dentre as folhas vinha a fotografia do santuário existente naquela embocadura. O fato se deu em São Lourenço, acompanhado de uma dedicatória de vários seres daquele lugar e mais um papel que marcava a hora que tinham enviado o referido livro, marcava 8h30. Olhei o meu relógio de pulso, automático, Mido, marcava 8h30 e estava parado. Olhamos para o relógio que estava na sala, marcava 8h30 e estava parado. Telefonamos para o Rio e contamos o fenômeno para a nossa instituição. Já se tinha passado 1 hora o tempo da ligação e os nossos amigos olharam o relógio, estava parado e marcava 8h30. Tudo se passava à noite. Seria o acontecimento que marcaria o tempo do juízo final. Era a promessa de Parsifal. Esta luta deveria ser realizada rosto a rosto, seria real e não simbólica. Ensina-nos o homem misterioso que se trata do julgamento cíclico que tem lugar no fim da evolução das raças e que este julgamento é atual, mas ainda não chegou o tempo do juízo final. Este homem será Parsifal redivivo. Quem será este homem de rosto com perfil de medalha antiga, que poderia ter como símbolo da sua personalidade a águia de Júpiter, o dragão poderoso ou a serpente de plumas, Quetzalcoatl? Quem será este homem que nos fala dos mistérios divinos como se deles participasse? Para nós é o grande sacerdote da Agartha, do reino subterrâneo, onde se abrigam as potestades espirituais que dirigem e protegem a terra. É o Senhor da palavra perdida, aquele em que vibra no peito e tremula nos lábios a palavra inefável, que é a própria expressão de Deus.